foram só 3 anos. Imagina se ele estivesse fazendo isso durante 10 anos, 20 anos. Não, ele tirou 3 anos da vida dele, específicos. Às vezes você já passou dos seus 40 anos, assim como eu. Você já construiu sua família, né? Já tem uma vida estruturada e você às vezes tem medo de pôr isso em risco. Se você de repente começar a expor o seu pensamento. Mas olha só. E aí, Cristão, já leu sua Bíblia hoje? Se você não leu, fica comigo aí no canal para eu te contar uma historinha bacana sobre por que eu acredito que Deus quer transformar a sua vida ao ponto de te enriquecer, tanto financeiramente quanto espiritualmente e mentalmente. Você acredita nisso? Se você não acredita, fica aí que quem sabe eu possa mudar a sua opinião. Agora, se você acredita e quer conhecer alguns argumentos que apoiam essa teoria, essa minha teoria, na minha teoria, Deus quer fazer todo mundo próspero, todo mundo rico, todo mundo abençoado em todas as áreas da vida, não só na questão espiritual. Então, fica comigo no vídeo. Vamos lá. Já parou para pensar por que você deixa de fazer certas coisas? Quando lá no fundo, bem no seu íntimo, no seu coração, você sente, sabe que você deveria estar fazendo alguma coisa que com certeza teria uma grande possibilidade de impactar milhares de pessoas. Se de repente você começasse a falar das coisas que você já viveu, das experiências que você já passou, principalmente se você é uma pessoa cristã, se você tem experiências de fé para compartilhar, você sente, você sabe que lá no fundo tem muita gente aí que está arrastando milhares de seguidores e que às vezes essa pessoa não tem a metade da experiência de vida que você já viveu, ou os conteúdos às vezes que ela compartilha, a maioria das coisas são bobeiras, são coisas superficiais. E você sabe que Deus já te deu experiências tão grandes que se você expusesse isso para o mundo e esse conteúdo por algum acaso viralizasse, você não só iria ficar muito conhecido, mas como provavelmente a sua história iria ser exemplo para muita gente. Só que você, assim como eu, fica tímido de falar abertamente para as pessoas. Você fica com aquela coisa na sua cabeça dizendo: eu não vou ficar me expondo, isso aí é coisa pra gente que quer aparecer e tal. E você até sabe que isso não é uma verdade, porque você também acompanha muitas pessoas que vivem assim, fazem isso, e que hoje vivem muito bem, e que através da vida delas, muitas outras pessoas estão sendo abençoadas. Só que você se deixa limitar pelo que os outros vão dizer de você, o que os seus amigos, o que as pessoas no seu trabalho, o que a vizinhança vai falar. Se de repente os seus vídeos começarem a aparecer aí na internet. Mas eu tenho uma mensagem que está embasada lá no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus fala que nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados também para ser sal da terra. E não tem como você adicionar sal sem alterar o sabor do alimento. Não tem como você ser luz sem chamar a atenção. Então, o que acontece é que a gente se limita pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão pensar. E às vezes, na maioria das vezes, a gente está deixando de viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas porque a gente se cala enquanto os maus continuam falando. A gente se esconde enquanto as pessoas que ficam ensinando dancinhas no TikTok, e eu não tenho nada contra, mas as pessoas que influenciam os nossos filhos com essas coisas estão aí, cada dia mais, ganhando notoriedade, aparecendo, se destacando. E enquanto isso,
pessoas boas, como eu e você, provavelmente. Se você está aqui assistindo esse conteúdo, eu acredito que você realmente é uma boa pessoa, porque caso contrário, nada nesse vídeo vai chamar a tua atenção, nada nesse vídeo vai te prender aqui, se você não é uma boa pessoa interessada em aprender, em evoluir, né? Se você olhar meus conteúdos ultimamente, eles são todos com esse fim, propósito de fazer com que as pessoas evoluam na sua caminhada, tanto cristã, quanto pessoal, quanto profissional. Bom, agora que eu cheguei aqui para buscar meu filho na escola, consegui parar aqui para poder falar um pouco mais tranquilo, apesar de que ainda vai continuar um pouco barulhento esse vídeo, porque está bem movimentado aqui. Mas vamos lá, eu espero que você consiga captar aqui, absorver o cerne da mensagem. E a mensagem é justamente essa. A gente paralisa a nossa vida, a gente é capaz até de omitir os nossos maiores sonhos e desejos, porque a gente está muito preocupado com a opinião alheia. A gente está muito preocupado com a opinião de quem não paga as nossas contas, quem não luta as nossas batalhas, quem não vive as nossas guerras. A gente está preocupado com um mundo de pessoas que, na verdade, não estão nem aí pra gente. Que não vão estender a mão quando a gente realmente precisar. Que não vão realmente nos oferecer soluções sem que a gente precise implorar. Então, assim, nós acabamos negligenciando, às vezes, aquele chamado que Deus tem para as nossas vidas por conta de julgamento de terceiros. Julgamento de pessoas que não estão nem aí pra gente. Que não movem uma palha para nos ajudar. E aí eu te pergunto, será que foi para isso que Deus nos deu vida? Foi para isso que Deus nos deu tantas experiências com diversas coisas, né? Para isso que Deus nos encheu de conhecimento, de sabedoria? Eu acredito que não. Eu acredito que você pense parecido com o que eu estou dizendo aqui agora. Então, esse vídeo não tem intenção de ser longo, nem de ser muito extenso, nem de ser muito técnico, mas é mais para uma reflexão simples. Por que você, sendo luz, você quer esconder essa luz do mundo? Por que você, já que você foi chamado para fazer a diferença, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, por que você não começa a brilhar realmente em meio às trevas, sem se preocupar, sem querer pensar o que os outros vão pensar de você, sem dar importância para o julgamento? É só lembrar como é que foi Jesus. Como foi Jesus nos 3 anos que ele compartilhou seu ministério? E foram só 3 anos. Imagina se ele estivesse fazendo isso durante 10 anos, 20 anos. Não, ele tirou 3 anos da vida dele, específicos, para mudar o mundo. Às vezes você já passou dos seus 40 anos, assim como eu. Você já construiu sua família, né? Já tem uma vida estruturada e você às vezes tem medo de pôr isso em risco, se você de repente começar a expor o seu pensamento. Mas olha só, Jesus mudou o mundo com 3 anos, compartilhando a vida dele, os ensinamentos dele e a experiência dele. E depois ele falou que a gente seria capaz de fazer coisas maiores que ele fez. Como, por exemplo, tem pessoas hoje que falam para milhões, que ligam o celular hoje, criam uma live ali, e daqui a pouco tem milhares de pessoas prestando atenção no que elas estão falando. Ou criam um grupo de WhatsApp e aquele grupo está lotado e as pessoas compartilham um para o outro e pronto, e viraliza. E estão pregando para muito mais gente do que Jesus já pregou. Ou estão ensinando muito mais pessoas do que Jesus ensinou na época dele. Porque nós sabemos que a história de Jesus se perpetuou e vai se perpetuar eternamente. Mas veja bem, talvez 3 anos de Jesus, talvez seja um exemplo para você, que achou que a sua vida inteira você tinha que fazer algo grandioso e mudar a sua vida, a vida dos seus familiares. Mas às vezes Deus só quer um curto período de tempo para você transformar muito mais vidas e até mesmo a sua própria vida do que você já viveu até agora, do que você já transformou, conquistar muito mais do que você já conquistou até agora. Então
Para de dar ideia, para de imaginar o que os outros vão pensar de você. Fazendo coisas boas ou fazendo coisas ruins, as pessoas sempre vai ter gente para falar mal. E a maioria são pessoas que vão falar mal. Poucos são os que vão te aplaudir genuinamente, honestamente. Muitos vão te aplaudir com desdém, com ironia, com inveja. Mas olha só, dane-se todo mundo. Desculpa a expressão, mas dane-se todo mundo. Entendeu? Viva a sua vida, compartilhe aquilo que Deus te deu. Porque se Ele te deu, não foi para você guardar num baú fechado. Pelo contrário, o seu tesouro tem que ser guardado lá no céu, realmente. Aqui na terra, o seu tesouro é para ser compartilhado. Seja ele financeiro, seja ele intelectual, seja ele emocional, seja lá o que for, é para ser compartilhado. Porque se você não compartilhar, a traça vai corroer, a ferrugem vai fazer realmente com que seja ofuscado o brilho do seu tesouro. Então, para de simplesmente limitar o seu talento, o seu potencial, o seu alcance, porque você de repente tem vergonha de aparecer aqui igual eu estou aparecendo aqui agora, diante de uma tela, no celular. As pessoas estão passando aqui do lado, de repente estão olhando assim, o maluco está gravando ali, ou então deve estar achando que eu estou numa videochamada, sei lá. Mas que se dane o mundo. A gente veio para fazer a diferença, a gente veio para ser luz. Então vamos seguir o conselho de Cristo, vamos ser luz. E deixa, os insetos, eles são atraídos pela luz. Se eles tentam apagar a luz, não sei. Tanto faz. O importante é que a luz chama a atenção. E foi para isso que a gente foi chamado. Para chamar a atenção, não para se esconder. Você não foi chamado só para ir para o céu. Preste atenção. Você foi chamado para trazer o céu na terra. E talvez a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento vai trazer o céu na terra para muitas pessoas, tá bom? Me perdoem o excesso de barulho, vou tentar editar da melhor forma possível para reduzir os ruídos. Mas eu vou subir esse vídeo assim mesmo, valeu? E, como dizem, né? Como eu disse aqui, se dane os outros. Quem gostar, que bom, glória a Deus por isso. Quem não gostar, paciência. Forte abraço, Deus abençoe sua vida, graça e paz.